Nós temos agora, para apreciação, uma resolução, uma minuta de resolução, que altera a especialidade dos cargos vagos de analista judiciário do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Isso é para preparatório para o próprio concurso. Para encaminhamento, eu passo a palavra à desembargadora Ana Bernadette, e dizendo já, desembargadora, que há um pedido de sustentação por parte do sindicato, o representante do sindicato, que quer se manifestar a respeito desta minuta. A senhora, para a condução do encaminhamento, desembargadora Ana Bernadette, tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia. Senhor Jones, pode ficar à vontade para fazer a sustentação. Bom dia, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Tivemos notícia no e-mail que recebemos de que haveria no pleno de hoje a apreciação dessa minuta de resolução que trata da alteração de alguns cargos efetivos de analistas judiciários para outros cargos efetivos que ainda não existem na estrutura de pessoal do TJ, 3 da especialidade de estatística e 1 da especialidade de arquivologia. Esse tema, ele já andou aqui no Tribunal de Justiça nesse pleno no ano passado, tinha algumas outras regras que estavam no seu bojo que agora foram retiradas e que, no nosso sentido, andaram para melhor, porque havia também algumas regras excedentes ali no sentido de tratar da transformação de cargos efetivos, de cargos comissionados, numa discussão muito mais ampla que nós achávamos naquele momento que não era o caso, por isso, nesse sentido, melhorou o projeto. No entanto, excelências, tem uma questão aqui que nós precisamos trazer ao conhecimento de todos, porque é o entendimento da nossa categoria. 3 desses cargos que estão sendo extintos são cargos de analista judiciário da especialidade de direito. E é obrigação desta entidade sindical, aqui nesse momento eu represento os mais de 2.500 servidores efetivos, de dizer que nós, nesse ponto específico da resolução, da proposta de resolução, que trata da transformação de cargos de direito em cargos de estatística, nós temos posição contrária. Posição contrária porque, primeiro, o Tribunal de Justiça tem na figura dos profissionais de direito, que os maiores expoentes estão aqui presentes, os desembargadores, desembargadoras, mas tem na especialidade de direito a sua finalidade específica, tem na especialidade de direito o seu objetivo final. Então, retirar profissionais do quadro dessa especialidade é um pouco que abdicar da própria especialidade do Tribunal de Justiça e que fazem um debate muito importante. No sentido da nossa categoria, o que nós sempre defendemos e continuaremos a defender é o contrário, é que o tribunal precisa fazer esse debate no sentido de se ampliar as vagas dos profissionais de direito aqui até como forma de especialização do Tribunal de Justiça para melhorar a prestação de serviço à população sergipana. Infelizmente, isso não tem acontecido ao longo do tempo. É também por isso e por outras razões que, ao longo dos últimos anos, os trabalhadores do judiciário também decidiram fazer uma discussão sobre o nível superior do técnico judiciário, algo que nós não conseguimos, em algumas gestões, ainda avançar, e é uma pauta perene da nossa categoria. Isso não quer dizer que nós não sejamos a favor da criação dos cargos de estatística. Sim, nós concordamos que é preciso criar o cargo de estatística aqui no tribunal, algo que nós defendemos no ano passado e continuaremos defendendo aqui. Também somos a favor da criação do cargo de arquivologia, que, aliás, é uma determinação recente do Conselho Nacional de Justiça. Mas nós não concordamos com que a forma da viabilização da criação desses cargos seja a transformação, a alteração da especialidade do cargo de direito para os 3 cargos de direito, para 3 cargos de estatística. Então, a nossa posição, excelências, é no sentido de a gente concorda com a criação dos cargos, mas a gente entende que há outras formas. Há a possibilidade de criação de cargos na estrutura do tribunal, como já foi feito no passado. Nós não temos resistência à transformação desses cargos sem especialidade de analista judiciário que foram criados no passado e que agora perderam um pouco da efetividade, que é natural da evolução da administração pública, mas nós entendemos que extinguir cargo de direito é no sentido contrário, é de regredir. E por essa razão, apesar de ser essencial tratar do concurso público, só alguns dados, hoje o tribunal tem 152 cargos vagos, são 140 cargos de técnico judiciário, 134 da área administrativa judiciária
e 6 de programação de sistema e 12 cargos de analistas judiciários de diversas especialidades vagas, que tem causado um problema muito grave de prestação à população e também de sobrecarga de serviço, sobrecarga de trabalho aos servidores. O exemplo mais concreto disso, da comarca de Itabaianinha, nós nos deparamos com a situação no ano passado em que uma servidora, apenas a chefe, a diretora de secretaria, ela era obviamente responsável legalmente por mais de 4.000 processos, o que é completamente descabido. Então, é urgente realizar esse concurso público. A gente sabe que o tribunal andou nesse sentido, espera que ande ainda mais rápido, porque os trabalhadores estão sofrendo, a população está ficando desassistida em parte, e os dados do tribunal começam a ser afetados por esse déficit de pessoal. Então, em resumo, nós concordamos com a criação dos cargos. Agora, com a extinção dos cargos de direito, a extinção não, a alteração dessas especialidades, que na prática extingue 3 cargos de direito aqui no tribunal, nós temos posição contrária. Muito bem. Doutora Ana Bernadette, você quer se manifestar de alguma forma? Não, presidente, dizer que só reforçar aqui, na verdade, que todas essas questões foram objetos de estudo, de reiterados e criteriosos estudos pelo Tribunal de Justiça, não apenas pela presidência, como pela comissão de concurso também, e se faz imperiosa a necessidade não somente dos estatísticos, como do arquivologista, se impõe por força de resolução do CNJ, da resolução 462 do CNJ, prêmio de qualidade do CNJ, razão pela qual houve a necessidade. Existem 4 cargos vagos, 3 de direito e 1 sem especialidade, que entendeu a administração do Tribunal de Justiça que seria a conveniência E o que a é criação das interessante, 3. só para auxiliar, para esclarecer, desembargador Gilson, e também o próprio sindicato, lembrando que esses analistas, em verdade, eles só podem exercer sua atividade no 2º grau. E nós estamos com a deficiência justamente no primeiro grau. Perfeito. Essa transferência, essa composição, essa modificação, essa transformação vai para os estatísticos. Esses estatísticos, assim que ser uma determinação do CNJ, ele atende a todo o Estado. Então, como forma mecânica administrativa, em tese, aparentemente haverá um prejuízo daquele cargo, Ricardo, mas não haverá necessariamente. impacto, Ricardo. Exatamente nenhum. Eu acho que 95, 98% dos que formam gabinete ou trabalham na administração são técnicos. Esse foi o entendimento que eu tive, Impacto. entendendo com todo o respeito, evidentemente, ao sindicato, às manifestações, mas eu também voto pelo encaminhamento Também já dessa estou aprovação. Presidente, Pois não, doutor se me Gilson. permita, além de todos os argumentos, algo que deve ser sempre lembrado, a gente tem que ter muito cuidado, e Vossa Excelência vem sendo cuidadoso nisso, procurando reduzir o custo da máquina, que é o que a gente tem que fazer, aonde puder cortar, para empregar, como o senhor disse no seu discurso, e eu concordo plenamente, para empregar exatamente na valorização dos servidores, exatamente para que a gente possa repassar anualmente um valor maior dos Perfeito. reajustes. E aí eu quero dizer o seguinte, essa transformação, como temos que cumprir norma do CNJ, então é imposição, não tem como sair disso, essa transformação ela se faz necessária porque hoje, quantos % nós estamos usando do nosso orçamento para pessoal? Nós não temos sobra nenhuma para a criação de novos cargos. Essa é uma realidade difícil que nós nos deparamos. Nós não temos. Então, nós temos que fazer o concurso por conta do que está vago, porque isso já há uma previsão para o orçamento. Mas nós não temos como criar novos cargos, porque não temos sobra orçamentária para isso. Então, é uma questão de que a gente não tem como ultrapassar legalmente isso. Para que nós criemos Lembrando novos que cargos, nós estamos trabalhando, inclusive, isso, para aumentar essa sobra orçamentária, justamente Exatamente. verificando isso. Já estamos com projetos, com lutas com o exatamente. governo, para ver se aumenta justamente a participação do orçamento do Poder Judiciário, que já foi maior, está diminuindo, e a proposta menos. Então, essa é uma luta que nós estamos abraçando também, doutor Gilson. Fazendo parte da mesa, eu tenho acompanhado os esforços de Vossa Excelência, isso tem que ser colocado em público, para, primeiro, melhor negociação com o Banese para que a gente tenha um valor maior de retorno do dinheiro que está aplicado. Para quê? Para que a gente possa, primeiro, atender coisas extremamente urgentes, como os fóruns. A gente não pode deixar acontecer o que sempre acontece quase todo ano, de quando chega a estação da chuva, mas houve uma novidade, choveu, e aí molha fórum, perde equipamento, isso é uma constante.
Mas isso se não houver enxugamento de determinados gastos, a gente não consegue fazer. Mas, então, Então, vamos lá, eu vamos- concordo, mas, eu concordo e digo apenas para acrescentar isso, que não é interesse da mesa diretora do tribunal simplesmente fazer, mas não há outra forma de atender essa necessidade atual que não seja a mas transformação. seguramente, doutor Gilson, seguramente eu afirmo e posso afirmar aqui que outras compensações, melhores compensações, não só de 3 cargos, outros cargos, o funcionário pode assegurar, o servidor pode assegurar que teremos novidades. Espero que teremos, que estamos trabalhando nesse sentido. Espero e quero. Eu espero e quero, né? Primeiro quero, depois espero, porque não depende. Mas enfim, doutor Roberto, como vota? Eu concordo com o encaminhamento. Doutor Luiz Mendonça, Também concordo com o desembargador encaminhamento. Siqueira, Concordo. doutora Yolanda, Concordo. Elvira, Concordo. Também concordo. Diógenes, da Lúcia, Diógenes. Então, à unanimidade foi aprovada a resolução. E que bom que eu fico feliz, do meu sindicato, essa necessidade é emergente. Depois, aprovado agora sim, vai desencadear, agora sim, podemos dizer que foi detonado inicialmente e engatilhado, né, o concurso público. A partir de hoje, será assim, seguramente este ano, até o segundo semestre, seguramente, né, doutora Bernadette, que é seguramente. Isso, presidente. Eu até ia Detonado talvez não seja a palavra certa. Mas Foi? deflagrado, Não, mas eu falo definitivamente. detonado, não é detonado mesmo, desembargador, porque era uma coisa que estava tão represada que vai detonar, explodir para andar mesmo, para sair essas. Presidente, É. eu só queria, prestando contas mesmo na Pois condição não. de presidente da comissão, de que o encaminhamento do concurso dependia necessariamente Isso. dessa definição pelo Pleno, razão pela qual, a partir de agora dessa definição, a gente pode concluir o termo de referência Que com a bom. definição dos cargos, fazer Que bom, então. a escolha definido né, agora. da empresa e, enfim, Pronto. Ou seja, deflagrar agora vamos deflagrar. definitivamente. Muito bem. Muito bem. Temos agora, senhores embargadores, também a minuta de resolução que visa promover alterações na resolução 12, de 25 de maio de 2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. O desembargador Diógenes está indicado para fazer o encaminhamento dessa minuta. Também há um pedido, desembargador Diógenes, do sindicato para uma sustentação para reflexão. Veja, não. Vai lá. Sobre esse projeto, excelência, já o saudei. Esse projeto, ele também tem um impacto para os trabalhadores. É um projeto novo, esse nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento, e eu acho que para o futuro fica também esse importante destaque, que é preciso encontrar uma maneira da gente poder ter acesso a esse tipo de projeto que tem impacto para os trabalhadores. Houve uma alteração no tribunal agora, no regimento interno. O regimento interno, nesse sentido, é até melhor do que as regras anteriores, porque garantem, mais uma vez, o direito à sustentação oral das entidades representativas de classe, do Sindijus, da AMASE, mas também ele garante o direito da gente pedir a retirada de pauta de projetos que a gente não tem o conhecimento. Está lá previsto no regimento. A gente entende que não é o caso nesse aqui, apesar da gente não ter conhecimento prévio, conseguimos pegar agora, no início dessa manhã, no início da sessão, com a doutora Dalquira, juíza auxiliar da presidência, importante, passou esse projeto para nós, só que é muito pouco tempo. Porém, a gente entende que, em parte, ela anda bem, porque ela ajusta, agrupa as regras das duas comissões que existem no Tribunal de Justiça. Existe uma comissão de teletrabalho da área administrativa, uma comissão de teletrabalho da área fim, então é interessante unificar essas duas comissões, porque aí a gente tem decisões iguais para todos os trabalhadores do judiciário. A gente sabe que essa divisão administrativa é meramente administrativa, mas todos são trabalhadores do Poder Judiciário. Então é importante, nesse sentido, reconhecer que a norma melhorou a situação. E no segundo ponto, apesar de não melhorar, de piorar a situação, a gente entende que é um debate que é maior, é um debate que tem que ser feito com o Conselho Nacional de Justiça por conta das normas cogentes, e tem uma norma no sentido de reduzir o alcance do teletrabalho de 50% de servidores em cada unidade, como tem no Tribunal de Justiça de Sergipe, para 30%, é uma norma, uma resolução do CNJ do final do ano passado.
esse projeto, essa alteração do CNJ, doutores desembargadores, causa um enorme dano aos servidores. Muitos trabalhadores adaptaram toda a sua vida para viverem, pelo menos por um tempo, um pouco maior, um pouco mais dilatado, com essa modalidade de trabalho, com o teletrabalho, que foi, em 2016, estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça para que os servidores aderissem, e muitos servidores, no início, eram reticentes e acabaram sendo convencidos pela lógica diária da necessidade de ter de viajar todo dia para o interior ou de ser de outro estado e estar aqui em Sergipe, foram, pouco a pouco, gostando da modalidade e entrando. Ela tem alguns problemas que podem ser discutidos em outro momento, mas na prática, para uma parcela significativa da nossa categoria, essa modalidade funciona e funciona bem. Essa decisão do CNJ foi tomada, doutores, sem o diálogo com as entidades representativas de classe nacional, com a FENAJUDE, com a FENAJUF, que representa os trabalhadores do judiciário. Essa decisão, em certa medida, causa, no nosso modo de ver, insegurança jurídica, porque os planos de trabalho são feitos entre a gestão, entre os trabalhadores, e a partir de um momento tudo isso é quebrado, os trabalhadores têm uma expectativa de algum tipo de segurança nessa modalidade de trabalho e desconsiderou as especificidades locais, a realidade local de organização administrativa. Só para citar um exemplo, aqui nós temos uma unidade, que é a CPE, a Central de Processamento Eletrônico, tem mais de 60 servidores lotados lá. Essa unidade não tem atendimento ao público nenhum, não atende telefone, não tem atendimento às partes, o que é feito de maneira separada ainda nas varas, como antigamente, e mesmo assim há uma limitação agora de 30% do teletrabalho. Então, essa é uma unidade que, se 100% dos trabalhadores estivessem em teletrabalho, não teria impacto nenhum. A gente defende na nossa pauta de reivindicações o contrário, a ampliação do teletrabalho e não a redução, porque tem até impactos positivos nas despesas do Tribunal de Justiça, que podem ser, evidentemente, realocados em outro tipo de investimento. Porém, a gente vê que realmente tem essa resolução do CNJ e é por isso que aqui está reduzindo também para 30%, de acordo com a resolução. Então, nesse sentido, o que é que a gente propõe aqui ao tribunal, ao presidente Dr. Ricardo Múcio, que, se for possível, fazer um diálogo no CNJ para pelo menos abrir uma discussão, para rever, para fazer um debate mais amplo sobre as regras do teletrabalho, para que eles passem a considerar, o CNJ passe a considerar as especificidades locais na hora da gente rever quanto é possível. Sem interromper, só para não perder o raciocínio, eu estive agora com um encontro de presidentes de Belo Horizonte e justamente o que você está falando foi discutido lá com os presidentes. Que cada caso era um caso, que tínhamos que, nesse momento, aceitar. Inclusive, teve a palestra do conselheiro Terto, que ele discutia justamente isso. Que, inicialmente, o que eles estavam exigindo e exigir era a presença dos magistrados, estão cobrando mais dos magistrados do que dos servidores, chamando, ao menos, terça, quarta e quinta, os juízes têm que estar na comarca. Que seria uma coisa que não seria, mas que não seria admitido. Olha, o CNJ e o Terto disse que não vai admitir. Quanto aos servidores, e vários presidentes, inclusive eu, nós dizíamos o seguinte, que demonstrava ali naquela oportunidade que muitos setores, não administrativo, o judicial, tem que ter muito cuidado, examinar cada caso, mensurar a produtividade, e que eles, os embargadores, os maiores embargadores, estavam dizendo que a produtividade, pelo menos dos gabinetes em alguns setores, tinha aumentado justamente com o teletrabalho. Então, essa sua preocupação é a preocupação dos presidentes dos tribunais e, coincidentemente, tivemos essa discussão e vamos fazer, sim, essa discussão. Essa sua sugestão, eu só estou antecipando, não é para esvaziar a sua sustentação, é para dizer que a sua preocupação também é a nossa preocupação. O presidente, presidente, um adendo aqui também, e também interrompendo, eu venho também de uma reunião da Infam, onde o ministro agora que é diretor, que assumiu agora, Mauro Campbell, também nessa mesma linha. A preocupação é maior com a presença, e está se enfatizando muito bem isso, dos magistrados na comarca. E dependendo de cada lugar, em razão do teletrabalho ter sido, não é, em alguns lugares, um êxito maior. Inclusive, Então, essa preocupação. nesta Agora, própria resolução que está sendo magistrados. aprovada hoje por determinação do CNJ, nos deixa livre, entre aspas, para uma apreciação de cada caso.
o setor, Exatamente. o chefe, demonstrando a necessidade, a comissão vai observar Vai observar. para definir. Não estamos engessados a isso. Não vamos abrir, não é? De forma, senão não precisamos fazer essa resolução. Mas cada caso, cada setor será examinado individualmente e seguramente com respostas rápidas, como estão sendo dadas na nossa administração. Mas o senhor, para conclusão, pode concluir. A título de conclusão, a gente fica satisfeito com esses informes também. Saber que há concordância nesse plano, pelo menos de alguns desembargadores, dessa pauta, a gente ratifica, pede mais uma vez que o tribunal se manifeste lá oficialmente com o CNJ, porque isso vai reforçar também que a gente consiga fazer um diálogo com o conselheiro responsável para poder avançar e ajudar na construção de uma resolução melhor. Obrigado. Muito obrigado. Agora, só para uma questão aqui do senhor Jonas. Em verdade, como eu me comprometi e encaminhei para os senhores seu pedido, toda a pauta administrativa está sendo encaminhada para os senhores. Essa pauta administrativa foi encaminhada para o senhor no dia 6 de março. O senhor sabia dessa pauta. Então, o senhor já em 6 de março poderia vir no tribunal e o senhor teria acesso a essa minuta. É só para eu me justificar, porque pareceu que o senhor não teve acesso, mas o senhor teve acesso. O senhor, ou por falta de informação, o senhor não procurou acesso, mas no dia 6 de março foi encaminhado por e-mail a publicação, como vou fazer sempre, como já eu estou encaminhando, inclusive, com 12 dias de antecedência a maioria. É só para ficar claro essa questão. Pois não? O senhor me permite, doutor? Claro. Eu agradeço. Até para esclarecer que não foi no sentido nem de... Foi um lapso meu para não dizer o que é que faltou. O tribunal, ele tem os 6. O sistema eletrônico e tem os 6 dos processos. Na pauta tem os 6. Esses 6, doutor, eles estão fechados. Tem vários temas aqui hoje. Tem temas de interesse da magistratura e tem temas de interesse dos servidores. Por coincidência, eu acredito os temas de interesse da magistratura são 6 abertos, eu consigo consultar. Mas os 6 de interesse dos servidores são 6 restritos, e eu não consigo consultar. Bom, então eu acho que o senhor me comunicando, eu vou observar, não sei, vou observar, mas isso de qualquer forma não lhe daria o direito de desconhecer, mas eu vou aceitar como sugestão e vou observar o motivo disso. Porque para mim não existe motivo. Se você tem se do próprio magistratura é aberto, por que não ter o do servidor? Aceito como sugestão e será devidamente observado. Muito obrigado nessa parte. Doutora, então, podemos ir, doutor, Vamos. a coleta em discussão. Somente que, a partir de agora, o percentual local será definido pelo presidente a partir de uma proposta da Comissão Terra Trabalho. Sim, terá a comissão Exato. justamente cada Não caso. esses 30, é até 30. Sim. Aqui está se mantendo um 30 até que a gente faça Mas já tem uma reunião. abertura, na própria CNJ já tem uma abertura, digamos, setor de tecnologia. Já uma Pode ser abertura mais. para 50%. Ele não fica dentro. Mas isso é como eu disse, é Mas- dentro da abertura, dentro da conversa e da proposta. Depois que o Jonas falou, eu acho que ele já Pois não. defendeu, inclusive, as modificações com aquelas... Desembargador Roberto, o senhor com a palavra. Pela aprovação. Desembargador, eu concordo com a resolução. Eu, nesses casos, na parte administrativa, me preocupo um pouco com a aferição da produtividade. Nem Sim. em todo lugar você tem como fazer uma aferição correta, mas isso a Comissão do Teletrabalho tem observado Perfeito. com cuidado. Desembargador Roberto, Então, no judicial, não. isso já é mensurado, não tem problema. O nosso grande problema, e aí isso é preocupação do desembargador Ricardo, é que na administrativa não tem a mensuração. Então eu não sabia Justamente que por isso produzia. que nós vamos mensurar. Nós cada cobrávamos do judicial, cobra do judicial, mas não como cobrava do dizia o desembargador, o ministro Então, Carlos Brito. pela um freio aprovação. de arrumação para que aí a gente possa promover. Desembargador Cesário. Como diz o ministro, no andar da carroça as abóboras se acomodam. Isso aí. Lá de propriar isso. Eu aprovo. Agora, eu entendi o seguinte, houve uma redução porque nós tínhamos 50%, né? A possibilidade, Então, mas agora A é 30. STNJ O fixou em CNJ 30, né? só abre uma exceção, mesmo demonstrado por enquanto, Para foi tecnologia. para a tecnologia, para a TI. Mas aí, como disse, essa discussão seguramente Vai. vai se chegar, vai se ampliar. Bom, então aprovado, alguma discussão mais? Alguém contrário? Presidente, só